Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática direcionada para o concurso da Polícia e do Corpo de Bombeiro lá do estado de Alagoas. Como sempre, as nossas aulas serão direcionadas para esses dois concursos, certo? E a aula de hoje nós vamos falar de geometria analítica. E esse tópico da matemática está presente tanto no Corpo de Bombeiro, tanto na Polícia Militar. E alguns alunos ainda permanecem com dúvidas. Professor, isso tá, não tá? Temos a análise dos dois editais aqui na descrição. E nas nossas playlists temos as questões CESP, de geometria plana, espacial e analítica, todas para polícia e bombeiro. E as questões que são apenas para a polícia tá lá. Questões CESP PM 2021. Não tem escrito Corpo de Bombeiro, tudo bem assim? Então as playlists que você vê, PM e Corpo de Bombeiro 2021, você pode assistir tudo aquele conteúdo. Se tiver só PM ou só bombeiro, é exclusivamente para esses carros, ok? Então vamos iniciar a nossa aula, mas antes é sempre bom lembrar para você se inscrever no nosso canal, deixar teu comentário, compartilhar um vídeo com um amigo se puder, com os colegas do cursinho, enfim, para ajudar no crescimento do nosso canal. Tudo bem assim? Então vamos iniciar a nossa aula. Bem, para iniciar a nossa aula, o conteúdo que vamos abordar de geometria analítica será a distância entre dois pontos. E falando de uma forma bem grosseira, a geometria analítica nada mais que nada menos será a representação de formas geométricas no plano cartesiano, seja quadrado, triângulo, enfim. E um dos elementos mais básicos da geometria analítica é você medir a distância entre dois pontos que estão representados no plano cartesiano. Então observe que aqui eu tenho um exemplo do ponto A e o ponto B, que são dois pontos que estão sendo representados aí no plano cartesiano. Então o ponto A eu tenho coordenada 1 de x e 1 de y, e o ponto B eu tenho coordenadas 1 de x e 4 de y. 1 de x e 4 de y. Lembrando que toda vez que eu tenho um par ordenado, o primeiro número ele representa a componente x e o segundo número a componente y. X e y mais uma vez. Tudo bem assim? E se olharmos atentamente para os nossos dois pontos, o ponto A e o ponto B, visualmente conseguimos calcular a distância entre eles. 1, 2, 3. Contando aqui, eu sei que a distância do ponto A até o ponto B mede 3. Ok, professor, mas se não tivesse essa representação, poderíamos aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, que é essa aqui, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. E quem vai ser x1, x2, y? Aqui, pessoal, o ponto A vai ser x1, y1, o ponto B vai ser x2, y2. E esses valores vamos pegar e substituir na nossa fórmula. Vamos fazer lá o passo a passo e vamos ficar com o seguinte resultado, Raiz quadrada de x2, que é 1, menos x1, também é 1, tudo isso elevado ao quadrado, mais y2, que é 4, menos y1, que é 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos fazer a operação entre parênteses. 1 menos 1 é 0, 0 o quê? 0 ao quadrado. 4 menos 1 é 3, 3 o quê? 3 ao quadrado. Observe que quando eu calcular 0 ao quadrado vai ser o próprio 0 e 3 ao quadrado é quanto? 9. Consequentemente, a raiz quadrada de 9 vai ser quanto? 3. E observe que foi o resultado que a gente já sabia anteriormente. A distância entre o ponto A e o ponto B mede quanto? Mede 3. Tudo bem assim? Vamos fazer mais um exemplo. Observe aqui, calcula a distância entre os pontos A e B. Obviamente, você tem que ter memorizado a fórmula. Qual é a fórmula? A distância entre o ponto A e B será igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 também ao quadrado. Vamos fazer a substituição dos valores, Será a raiz quadrada de x2, que é x2, menos 5, menos o x1, que é 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais y2, que é menos 2, menos o y1, que é quanto, pessoal? 5. Menos 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos fazer a operação entre parênteses. Menos 5 menos 2. Vamos ter menos 7 ao quadrado. Mais uma vez, menos 2 menos 5. Menos 7 ao quadrado. Toda vez que eu elevo qualquer número negativo ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então vamos ficar com 49 mais 49. 49 mais 49 vamos fazer aqui ao lado. 9 mais 9 é 18, vai 1. 8 mais 1 é 9. Então nós vamos ter 98. A distância entre o ponto A e o ponto B vai ser a raiz quadrada de 98. Como 98 ele não possui uma raiz quadrada exata, a distância será simplesmente a raiz quadrada de 98. Tudo bem assim?
Ok, professor, como é que isso vai aparecer na banca CESP? A aplicação será desse jeito. Só que a gente tem que ter ciência que a banca CESP traz enunciados complexos, enunciados que tentam enganar, mas a parte da matemática é isso que você acabou de ver. Vamos ver uma questão? Questão de 2019. Diz o seguinte: julga o item seguinte referente à geometria analítica, geometria plana e geometria espacial. Certamente será uma questão que tinha vários itens. Mas o item que nós vamos responder é de geometria analítica, que fala o seguinte: em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o triângulo, quando ele diz isso, sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, nada menos que é o plano cartesiano. O triângulo de vértices nos pontos de coordenadas A, B e C é um triângulo retângulo. Então veja, eu poderia pegar esses pontos aqui e representá-los no plano cartesiano, tudo bem? Sabendo que o ponto A representado aqui ele vai ser 1 de x e 0 de y, consequentemente o ponto vai ficar exatamente aqui em cima do eixo x. O ponto B ele vai ser 2 de x e 3 de y, então ele vai ficar aproximadamente aqui. E o ponto C vai ser menos 1 de x e 1 de y, mais ou menos aqui, ó. Concorda? Quando eu fizer a união desses pontos, ligar esses pontos, eu vou formar um quê? Um triângulo, né? Ó, observe que eu formei um triângulo. Mas a pergunta está dizendo, esse triângulo é retângulo? Como é que eu posso determinar se um triângulo é retângulo ou não? Se ele for retângulo, ele vai possuir um ângulo de 90 graus em qualquer um desses vértices aqui, né? Ou nesse vértice aqui, ou nesse outro, ou nesse aqui, não sabemos. Mas sabemos que ele vai possuir um ângulo de 90 graus. E uma coisa muito importante é que em todo triângulo retângulo é válido o teorema mais famoso da matemática, que é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se isso não acontecer, o triângulo não é retângulo. Tudo bem? Então vamos imaginar que o ângulo reto seja aqui. Então eu preciso saber quanto mede esse lado, quanto mede esse e quanto mede esse aqui, para aplicar no teorema de Pitágoras e verificar. Agora você consegue perceber que para descobrir a medida desses lados eu tenho que nada mais nada menos calcular a distância entre esses pontos. Aqui ó, nós temos o ponto B e o ponto C. Aí eu vou ter que calcular 3 distâncias. Vai ter que calcular 3 distâncias. Do ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto C e depois do C para o B. Vamos ter que calcular 3 distâncias. Tudo bem assim? Vamos lá, mãos à obra. Primeiro, a distância do ponto A para o ponto B. Então essa distância aqui vai ser nada mais nada menos que a raiz quadrada de, vamos observar, é esse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais forte. É o ponto A e o ponto B. Vai ser x2 menos o x1 ao quadrado mais y2 menos o y1 ao quadrado. Tudo bem assim, pessoal? Vamos substituir os nossos valores. Quem é o x2? Ó? Percebe que o x2 aqui vai ser quem? O 2. O x1 vai ser 1. Tudo isso elevado ao quadrado. O y2 é o 3 e o y1 é o 0. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos resolver o que está entre parênteses. 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado. 3 menos 0 continua sendo 3. 3 o quê? 3 ao quadrado. Vamos ficar com 1 mais 9. 1 mais 9 totaliza o quê? 10. Raiz quadrada de 10, pessoal. Então, encontramos a distância entre os primeiros pontos. O ponto A e o ponto B. Agora vamos para o ponto A e o ponto C. Vamos aplicar a raiz de x2. Quem é x2 aqui no ponto C, pessoal? x2 vai ser menos 1, menos o x1 aqui, que vai ser 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais o y2, vamos olhar aqui, que será 1, menos o y1 aqui, que será 0. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos fazer a operação entre parênteses. Ó, menos 1 vai dar menos 2 ao quadrado. 1 menos 0 vai dar o próprio 1 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, vamos ter 4. 1 ao quadrado é o próprio 1. Consequentemente, vamos chegar na raiz quadrada de quem? De 5. E por fim, vamos calcular a distância entre o último ponto, que será entre o ponto B e C. Aplicando mais uma vez a fórmula, vamos ficar com o x2 aqui de C, que será o menos 1, menos o x1 aqui, que será o 2. Vamos elevar ao quadrado. Vamos observar quem é o y2 aqui, que será o 1, menos o y1, que é o 3.
Tem que ter bastante cuidado na hora de identificar os números para não cometer nenhum erro. Tudo bem assim, pessoal? Consequentemente, fazendo a operação entre parênteses, nós vamos ter menos 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado nós vamos ter 9 e 2 ao quadrado 4. Consequentemente, nós vamos ter a raiz quadrada de quanto? De 3. Então perceba que encontramos a distância entre todos os pontos. Raiz de 10, raiz de 5 e raiz de 13. Tudo bem assim? Com isso, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu vou escrever aqui ao lado, para a gente não... Escrever aqui ao lado, raiz de 10 é um ponto, a distância, raiz de 5 é outra distância e raiz de 13 é a outra. Vamos apagar aqui. Para agora, vamos apagar aqui para agora aplicar o Teorema de Pitágoras. Certo? O Teorema de Pitágoras ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E quem é a hipotenusa, professor? É sempre o maior lado do triângulo. Nesse caso aqui, o maior lado vai ser quem? Raiz de 13. Raiz de 13 ao quadrado será igual a raiz de 10 ao quadrado, mais raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 13 ao quadrado eu cancelo, fica apenas o 13. Raiz de 10 ao quadrado eu cancelo, fica apenas o 10. E raiz de 5 ao quadrado eu cancelo, fica apenas o 5. 13 vai ser igual a 15, pessoal? Não, 13 não vai. Então, esse triângulo não é um triângulo retângulo, tudo bem assim? Então observe que a aplicação da distância entre dois pontos em questões CESP é necessário você ter um raciocínio apurado, porque em muitas situações ele pode misturar com outros conteúdos, como foi o caso do Teorema de... Tudo bem assim? É necessário muita prática, fazer bastante cálculo para você memorizar as fórmulas. Se você não for bom em operações básicas, treine bastante para não cometer nenhum desvios na hora de fazer um jogo de sinal, na hora de fazer alguma substituição, na hora de calcular uma potência ou uma raiz. Tudo bem assim? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e aguarda a nossa próxima aula. Valeu!